Boa tarde, tudo bem aí com vocês? Estamos chegando para a última sexta-feira do mês de maio, continuando com o nosso projeto Onde Vira, e a gente vai ter uma segunda edição, né? Esse projeto ia acabar na sexta-feira, na sexta não, ia acabar no dia 8, só que a gente vai continuar. Temos mais convidados, pessoas de fora. A Vanessa já está aqui, minha querida convidada de hoje. Tenho uma super admiração, acompanha muito trabalho. Oi, Carlinha. Oi para todo mundo. Oi, Rodrigo. Espero que esteja tudo bem por aí. Mande um beijo para sua esposa. E eu vou chamar aqui a Van, porque cada segundo... Então, enquanto a Van entra, vocês encaminham essa live para mais pessoas. E eu vou pedir, já que ela entrou, já vou pedir. Posso deixar salva? Claro que pode. Então, boa tarde. Boa tarde, Marjorie. Tudo Tudo bom? Tava com bem, minha... saudade de falar por aqui com você. Bastante. A gente se fala É, bastante por WhatsApp, por direct. exatamente. E só para não perder o costume, Olha, coisa linda. Hoje eu trouxe, o calor aqui tá tão grande, que hoje eu acabei de tomar um café, mas eu preciso me refrescar. Então eu trouxe uma aguinha aqui para poder me acompanhar. verão aí já começa, né? Ou já começou? Pois é, eu acho que chegou antes do tempo. Estão uns dias assim bem puxados esses dias aqui, de quente, mas é bom. Eu gosto do calor, é bom. Hoje era para estar embarcando para Portugal. Verdade, Marjorie. A gente começaria Quantas o mudanças com todas quantas as mudanças. mudanças. Eu ia fazer. A Lara chegou. Oi, Lara, segunda-feira você, hein? A minha querida dupla de coração. Eu ia para Portugal hoje fazer o curso da UNO e ia visitar vocês. Tava tudo Caramba, ali alinhadinho. é Mas tudo verdade. bem. Vida Pois que é, segue, tudo tem um porquê, né? A tem Flor tá sim. aqui, Olha, então para todo mundo. queria dar uma boa tarde a todo mundo que está chegando aqui. Quando a gente está nesse quadradinho de baixo, eu confesso que eu enxergo menos todos os comentários. Eu tô enxergando super bem. Qualquer Pois coisa eu vou é, pôr os meus óculos para poder enxergar melhor, mas eu consigo ver aqui. maravilha, mas que Então, todos se sintam cheirados e abraçados. oi Lívia, oi todo mundo. Aline Barros, minha querida Tati aqui de Santos. Então, nossa live, a hora que eu vi que você entrou, quis começar muito rapidinho para a gente ter cada segundinho. Ivan, obrigada de coração por sempre apoiar, por Sempre. disseminar o Pilates, assim. Para mim, você que começou com essas histórias de live, né? Então, você é uma grande inspiração. Queria agradecer e falar mais uma vez minha admiração por você. E a gente pode Obrigada. começar o nosso Onde Vira? Podemos, com certeza. A Então admiração é tá, recíproca, obrigada. Parabéns não só obrigada. por esse projeto, mas por tantos projetos. E olha, é isso. Eu acho que tem muita coisa linda acontecendo. Esse movimento é inspirador, é trazer motivação às pessoas, trazer conhecimento. Então, quanto mais tiver, melhor. Então, isso é muito bom. E saber que tentei desbravar lá no início, quando o Instagram ainda estava no meio do mato, quase. Mas muito bom, e é muito bom ver esse movimento. Conta sempre comigo para participar aqui, viu? E você também. Antes de eu começar, já vou falar aqui, ó, o Leonardo Monteiro falou, tem uma dívida eterna com a Vanessa. Foi ela que me apresentou o Pilates. Olha, Então, obrigada, Léo. aproveitando, né, esta palavra, Van, para você, o que é o Pilates? Olha, essa conversa é uma conversa muito interessante, toda ela, né? Eu vou tentar ser muito objetiva para que a gente saia com muitas respostas dentro das minhas concepções, né? Para mim, Pilates é um método criado por Joseph Pilates que tinha como intenção potencializar as competências humanas e funcionais de cada ser humano, respeitando seus limites. Através disso, né, método é isso, é algo que ele estruturou e o objetivo dele era que a gente alcançasse a nossa perfeição moral, espiritual, orgânica, né? E como as coisas estão tão ligadas umas à outra, né? Eu acho que é isso. Se o teu corpo se move bem,
a tua alma se expressa bem, se a tua mente está boa, tu se sente fortalecido e, consequentemente, vai atrás de um corpo, o emocional se sente também elevado. Então, acho que é essa conexão de todas as nossas partes, poder se conectar realmente dentro dessa filosofia prático e teórica também. Eu acredito que tem muito dentro da percepção do que é que esse cara queria por trás desses movimentos. E aí sim a gente consegue fazer uma boa conexão da gente com a gente mesma. Não é uma conexão só nossa com o outro, mas é nossa com a gente mesma. Então acho que Pilates para mim é isso. Sempre muito precisa. Vou deixar salva sim, Kátia. A Van já autorizou. As lives ficam salvas 24 horas no IG, tá? Não fica mais aquela bolinha lá para assistir, então. Vou esperar vocês. Então, dentro do que você falou que é um método, né? É uma discussão que a gente vem levantando bastante, que existe em algo que a gente chama de Pilates clássico, né? Existe algo que as pessoas conhecem por contemporâneo, e o que a gente brinca muito, que existe o Pilates. Então, a partir disso, né, se você considerar um clássico um contemporâneo, você teria como definir alguma coisa? E o que não é o Pilates em si? Ah, O que você diz? é. Isso é um assunto um bocado polêmico, né? Desde que a gente conversou no início sobre isso, e é óbvio que pode gerar algumas intrigas ou incômodos, mas óbvio que eu não trago aqui uma verdade absoluta e eu preciso compartilhar aquilo que é a minha opinião, né? Como é que eu sinto a respeito disso. Na minha opinião, não deveria existir nenhum tipo de divisão dentro do nome Pilates. Eu acho que devia ser Pilates. Pilates devia ser Pilates. Mas no fundo, para mim, não é. Eu acho que Pilates é um método que Joseph Pilates criou. Inclusive, nem devia ter sido chamado Pilates, devia ter ficado Sim, contrologia. contrologia. É isso. Então, se mudou ah, e tiveram muitas linhas diferentes, eu respeito muito aquelas linhas que seguem um porquê baseado naquele trabalho que foi registrado por Joseph, sabe? Então, ele não foi um cara que só passou a mensagem e ela foi propagada através de um telefone sem fio. Ele registrou. Ele deixou registrado por foto, por vídeo, por escrito, pelo que ele pôde fazer num tempo remoto. Ninguém fazia isso, Ele era entende? marqueteiro quando ninguém praticamente falava em Total, ele marketing. deixou panfletos, ele publicou, ele A Flor mostrou tudo. uma revista com se fosse a Caras, né, Uhum, americana, uma publicação de 1951, se eu não me engano, se ela, eu sei que ela estava aí, então sim. se eu tiver com a data errada, coloque. Então, assim, quem na época dele pensava em registrar as coisas desse jeito, então ele passou a mensagem para frente e eu já brinquei Sim. bastante, eu falei, eu gostaria que o Joseph pudesse ter te conhecido, porque ele ia se conhecer um pouquinho melhor, né? Já falei isso para você. Eu já investiguei a vida do homem, né? Mas é que a vida dele me fascina e esse método me fascina e essas intrigas me fascinam. Então eu, como sou muito curiosa, eu quero ir atrás para que eu não fique mais uma no telefone sem fio. Então eu acho que é assim. Eu acho que o método é aquilo que ele criou. O disse-me disse, eu interpretei de acordo com a vivência que eu tive com ele, o que eu tive no estúdio, a minha interpretação que foi passada adiante, enfim. Isso eu respeito que a visão de um elder é um pouco diferente da visão do outro elder, que trouxe um pouco da sua influência, da sua vivência como aluno, como, né, praticante do método, a partir da guia da Clara, do Joseph. Então, aquele que teve uma orientação mais da Clara, com certeza teve um quê diferente de quem teve mais do Joseph, ou seja, ou de quem só participou no estúdio e só via o movimento, mas não tinha ali a orientação direta deles, ou seja, respondendo e tentando ser bem objetiva nessa resposta, eu acho que o Pilates deveria ter ficado sempre com trilogia, porque a gente tem como buscar através daquilo que ele deixou registrado. Mas a partir dessas interpretações, acho que a nomenclatura Pilates clássico e contemporâneo, ele veio só para poder a gente dividir um pouco mais claramente, tentar chegar um pouco mais dentro daquilo que Pilates clássico, como se fosse o mais próximo, o que se tenta chegar mais próximo àqueles registros. Aquilo que a gente vê nos filmes, vídeos, documentários, escritos, enfim, né, registros.
E o contemporâneo é aquele que teve a permissão, digamos assim, de propor uma alteração a partir desses fundamentos, a partir dessas sequências, a partir desses movimentos, julgar com uma visão terapêutica, holística, julgar que você pode fazer por um ângulo diferente, 100, que você pode fazer por um ângulo diferente, aquele uso da mola, do equipamento, e você ir moldando e juntando algumas peças de outras técnicas, de outros cuidados muito amorosos, importantes, científicos, válidos. E aí você junta um pouco essas peças e você tem um método com muito respeito, com muita firmeza, trazendo muita, acho que muitos benefícios para o público praticante, sabe? Seria um Pilates que utiliza muitos desses recursos, mas que é com segurança, é com fundamento, é É algo desse tipo. baseado no que a gente teria do Joe, com algumas pequenas variações ou adaptações, e não modificações em si. Isso. Eu acho que é bem por aí. Eu acredito que quando a gente ultrapassa a linha do contemporâneo, digamos, para um Pilates, é quando não se sabe que existe uma sequência, é quando não se sabe qual é o teaser, qual é o 100. Se Começa um enxerga o match, movimento, não vê a família do movimento ali. não tem, nunca ouviu falar na série do Stomach Massage, não importa. O Reformer ele é multicores, mas não se sabe que existe o Reformer com 4 molas e o porquê cada peça. Nunca ouviu falar nos acessórios originais, sabe? E aí cria um monte de sistema utilizando outros recursos. Como é que eu posso dizer? Utilizo o nome Pilates simplesmente porque eu considero que o Radical Pilates ele vende muito fácil. Então, colocar qualquer coisa com o nome Pilates vai vender. Então, se Porque o eu. Pilates vende, né? Qualquer coisa que vai ser Vende! agregada, né? Ele vai elevar o status da próxima palavra. É claro, E, se eu, e é se eu criar triste. se eu criar um método chamado Canudo Pilates, vai vender, entendeu? E aí Brita Sizer. você fazer o 100 soprando esse canudo, você faz o roll-up soprando canudo, você faz não sei o que soprando canudo e cria um novo método que vai bombar o Brasil e o nome vai ser Canudo Pilates, ou Canudo Lattes. Não sei, isso pra mim Já poderia tá não ficando ser. marqueteiro. É. Mas é que às vezes é o que a gente vê que acontece muito, né? A gente já fez diversas lives, você sabe, né? A gente troca aí as figurinhas e a gente tem uma visão, né? O que a gente sempre traz aqui na live não é a verdade absoluta. Eu peço sempre a opinião de quem está aqui do outro lado dividindo a tela comigo. Eu tenho a minha opinião, mas não é por causa disso todo mundo pode falar, não, aí que tá certo. Né? Então a gente divide para tentar ver um ponto em comum. E eu concordo muito que assim, é um método que ele não pode perder uma raiz, senão a gente troca de nome, como já foi falado. Tem o. Ai, estava aqui no Legado Romana, alguma coisa Viana, desculpa que eu esqueci seu nome de novo. Assisti a live, foi muito boa ali do pessoal da Tal Terapias Integradas. E a gente tem levantado isso, né? Eu acho interessante quando você fala que não teria que ter uma diferenciação. Pilates é Pilates e ponto. Né? Não deveria ter o clássico contemporâneo, pensando nessa nessa linha, sim, né? Luiz, obrigada, Luiz, desculpa que eu esqueci seu nome, eu lembro do seu sobrenome. Mas as coisas foram sendo tão variadas, tão deturpadas, até o Nano, que está aqui, que vai ser nosso convidado do Domingão, tá falando, né? A criação de aparelhos de exercícios é permitida, só depende do lado político que você está. Nano, não começa que eu não vou ler teus comentários. Bom, então assim, a gente tem variações, modificações, sim, né? Mas com o cuidado com o método, a gente quebra exercício, evolui, até por isso a gente, vamos entrar aí nessa questão, você tem a escola, né, o Pilates Zone, que você foi muito tempo contemporânea, e depois conheceu o clássico e fez esse câmbio, essa troca. Então, quando você trabalhava com o método contemporâneo, tinha uma estrutura de aula, e como que você fazia essa estrutura? Porque é legal conversar com você, porque você fez uma transição, hoje você prefere o clássico, mas eu tenho certeza que você não nega o que vocês fizeram antes, você escolhe, né, eu acho melhor trabalhar dessa forma. Como que era organizado? Porque você veio do contemporâneo para o clássico, né? Como que era um Sim, raciocínio? E às vezes as pessoas acham que não existe um raciocínio, né? Quando é sim. Pilates, não tem raciocínio, mas eu conhecendo você, eu tenho certeza que a aula era muito bem fundamentada. A gente tinha um raciocínio que tinha uma coisa que era mais trabalhosa, que era a elaboração das rotinas de aulas,
porque uma vez que você trabalha com grupo, você tem que ser muito estruturado para que aquelas pessoas não sintam aquele sistema repetitivo. Teoricamente, as pessoas vinham em busca daquilo que não era repetitivo, que era gostoso de fazer, né? Então você tinha que ter essa estrutura de sempre ter o cuidado de trabalhar o corpo como um todo. Então a gente fazia essa divisão, a gente já tinha toda essa estrutura de aulas só de reformer, só de mat com acessórios e ainda fazia o uso, uma das salas tinha o uso do circuito. Então, porque as pessoas queriam passar por todos os equipamentos. Todos os aparelhos. Nesse circuito a gente tinha que fazer uma tabela com um trabalho onde todos os alunos passassem de forma organizada entre cada equipamento, né? E o que era que acabava acontecendo? Era como se fosse assim, ó, Marjorie. Pelo pensamento de hoje, era como se fosse assim. Se eu fizesse um trabalho clássico contigo e tu vem fazer uma aula comigo individual no meu circuito, no meu mini estúdio, eu te dou o mat primeiro, observe teu corpo, te passo para o reformer e depois, ou se eu pular o reformer porque não vai dar tempo, eu te passo nos corretivos específicos para você. O que era o circuito nessa época representado para mim? Era passar um corretivo que não era específico para cada um, porque eu não tinha feito a análise específica de Era um cada um. exercício do dia, vai. Era o exercício do dia que era útil para todo mundo. Sim, Não tinha nada, era útil para todo mundo, mas óbvio que a evolução não era a mesma de quando se percebeu que a coisa podia ser ainda mais direcionada, sabe? Então era uma aula muito organizada, era uma aula muito estruturada. Os alunos, claro, adoravam. Tinham aqueles ganhos de qualidade de vida, de bem-estar, de dormir melhor, como sabe? qualquer Postural, exercício de qualquer flexibilidade. modalidade. Sim, mas a gente nota que não tinha esse ganho mais impactante, sabe? De perceber isso aqui é diferente. Isso aqui tem um Sim, negócio diferente, sabe? mexe por Então, dentro, né? mexe, vem do lado da alma. A Então, ducha fez uma interna diferença. vai, é uma Vai. ducha forte, né? É, E daí o exercício que vocês faziam quando a escola era contemporânea, ele tinha uma base dentro dos exercícios clássicos, e daí tinha. vocês desenvolviam essas aulas. Daí você foi Sim, estudar com o Brett, sim. e daí tudo mudou, virou uma aula Tudo mudou. O clássica. Assim, estúdio, não foi do dia para a noite, né? não, teve que ser Mas uma transição. Era um estúdio com 150 clientes, mais ou menos, com alunos de curso em turmas em paralelo, tendo que fazer todas as práticas lá dentro. E a gente passar por esse momento de transição, porque quando eu já estava descobrindo esse universo, dentro dessas pesquisas, essas buscas, mas participar pela primeira vez do módulo inteiro, básico, faz toda uma diferença. Então, sim. foi um choque e eu lembro de ter falado pro Brett, que mundo é esse, ou que mundo eu pertencia? Por que que isso nunca me foi apresentado? Eu tenho escola já, sabe? Eu estou há muitos anos fazendo isso e eu fui apresentada dessa forma, enfim, toda aquela... E uma vontade imensa de chorar como se eu estivesse traindo Joseph Pilates, porque eu estava propagando algo diferente daquilo que ele tinha proposto, ou muito distante na minha cabeça daquilo que ele tinha proposto. Então, e ele disse, Vanessa, não só, ele foi muito gentil. Não sofre, continua fazendo. Eu tenho certeza que tu faz com muita qualidade o trabalho que tu faz. Tenha paciência com o Não seja processo, tenha cruel com calma. você, né? Não, não. Então, olha, o Rodrigo está dizendo que eu fui moderada. Ele inventava um Sim, exercício novo por minuto. sim. É, Ontem eu eu, conversei muito com o Nanô rapidinho. Oi, Si, seja bem-vinda. E a gente conversava a respeito de algumas coisas, e uma coisa que ele conversou comigo ontem, e acho que isso é muito legal, para falar assim, o que a gente falava assim, aquela pessoa X está tentando fazer o melhor dela. sim, Assim como eu tentei fazer o meu melhor quando eu estava no contemporâneo, depois eu conheci o clássico e, claro, me apaixonei, isso é um direito meu. E assim como você, né? Quando você fazia um ótimo trabalho no contemporâneo, você fazia o seu melhor. Né? Acho que essas palavras do Brecht, assim, calma, tudo vai ficar bem, né? Vai ficar tudo Eu, bem. É eu acho assim que que você fala. eu acho que essa calma do Brett me ajudou muito também a ter essa sensibilidade com quem, por exemplo, sente a mesma aflição quando descobre por mim ou conversando comigo essa mesma realidade. E eu tenho uma obrigação de calma, mas Tá não tudo se bem. julga, não se julga, não acha que o que tu tá fazendo também, tu não tá magoando, machucando, fazendo nenhum crime,
Mas se quiser conhecer esse outro universo, conhece, ele consegue ser ainda mais apaixonante. Ele consegue fazer ainda mais sentido. Mesmo que tu continue trabalhando com aquilo que te dá prazer e continue na mesma formatação, conhecer essa raiz faz uma Muda. diferença absoluta. Você muda Alguém a vai sua lá, visão. põe um chão embaixo dos seus pés, né? Exato. Você Muda para de completamente. flutuar. Porque eu acho que é a falta da base que faz as pessoas continuarem nessa ânsia de buscar, 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 buscar o infinito. Nunca chega em canto nenhum, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Busca, Quando mas não você sabe vai. onde quer chegar, né? A É, gente, quando tem o clássico, né? Que hoje estou em formação no clássico, a gente faz isso daqui porque a gente quer chegar aqui. Quando chega sim. aqui, a gente vai ter um novo patamar. Não vai ser algo assim incansável, né? A gente vai, chega aqui, agora a evolução disso a gente vem para isso. A gente tem formas, como se fosse uma avaliação através pelo movimento mesmo, né, para a Sim. gente fazer esse exercício. E falando em movimento, vamos falar um pouquinho de repertório, né? Tá. Quando a gente está ali na questão do clássico, a gente tem um repertório. Ele, para mim, ele é infinito, mesmo que seja no clássico, ele é muito vasto. E o que que você acha, assim, ainda mais quando teve essa questão, né, da mudança online, você falou muito disso nas suas lives, você coloca isso no seu canal, então para quem não segue a Vanessa.Pilates, siga, e quem não assiste o Hum. Chá com Joy, agora na versão business, assiste ali no Pilates Zone, porque ela dá dicas de ouro e são maravilhosas. Eu acho que ali diferenciou bastante, né? O profissional que trabalha com uma linha clássica ou que trabalha com essa parte mais clássica tem nome de exercício, tem a construção, e o aluno já ia entender, pode ter uma dificuldade até pela interface, né, que o corpo não é touchscreen, não dá para ficar tocando ali na tela, mas às vezes no contemporâneo, depende de quem teve, não tinha repertório, não tinha um Cadillac para você fazer uma macaquice, um reformer para você... O que você acha dessa questão de repertório, postura do professor, pela essa falta de base mesmo que você falou? Para mim, o repertório do clássico foi o que fez a diferença para eu compreender exatamente qual o objetivo do método. Então, quando eu comecei a dizer assim, método Pilates, e aí eu fui atrás, o que é método? Então, se tu me permite, eu anotei aqui só para não esquecer. Método vem do grego métodos, né, que significa caminho ou via. É um meio usado para chegar a um fim. E aí você tem que construir esse conjunto de passos que permite descartar a nossa própria subjetividade, sabe? Então, a gente acredita que é de um jeito, o outro acredita que é de outro jeito, e um método traz a tua base, traz um formato para você seguir aquele formato. E aí ele faz muito mais sentido, porque você sabe como você usa para poder chegar numa finalidade. E aí você tem que descartar. Se você vai seguir esse método, você tem que descartar somente aquilo que você acredita. Você vai seguir o método. E aí faz uma total diferença com relação à técnica, sabe? É diferente. Então, tem gente que junta um monte de técnica, então faz uma diferença você pensar dessa forma. Então, essa maneira de proceder com o repertório é o que fez diferença. Eu escutei muito feedback de pessoas falando para mim o quanto foi muito mais fácil aderir ao online quando você cria, você tem uma estrutura. Você fala um 100 e as pessoas se posicionam. Quando você chama de patinho, joelhinho, coelhinho, bolinha, e pode ser a bolinha um 2 ou 3 e pode ser em 10 repetições, 20 30 ou sabe? Pode ser com o joelho assim, o joelho assado. E aí você cria 50 variações para um mesmo movimento que não tem nome, que não tem sistema. Fica muito difícil do aluno saber, porque a tua exigência em comando verbal se torna muito grande, sabe? Então, até para observar aquele corpo e analisar aquele corpo no movimento através de uma tela, eu considero, tendo as duas visões, que é bastante difícil, é um grande desafio. Então, se alguns professores trabalham sem ser dentro de repertório, ou sem ser dentro de um padrão de nome de movimento, de repetições, de um sistema, de um repertório pré-existente, eu admiro quem conseguiu dar conta dentro do online Me sem isso, apresenta que eu vou querer sinceramente. conversar com. Meu Porque Deus. deve ser punk, né? Quando você estava dando esse exemplo, eu pensei aqui, né? É muito mais fácil. Quando eu quero falar com a Vanessa Mello, é uma coisa só, é a Vanessa. Eu posso chamar de Van,
que assim, vou te chamar de 100, então a Vanessa inteira, vamos pensar no 100 inteiro. Eu posso chamar de Van e fazer o 100 com os joelhos flexionados. Então assim, você dá um nome para aquilo, aquilo tem uma forma, e eu posso fazer pequenas variações, porque quando você dá um nome para o movimento, né, já foi dado esse nome, não sei o que estou dando o nome antes, aquilo já vem com uma forma, e quando a gente está nessa plataforma online, né, por causa dessa pandemia, vai facilitar demais, que dá assim, ó, se faz essa posição do 100, daí você vai ajustar uma cabeça, você vai ajustar a posição do pé ou do braço, Você não mas vai não é, ensinar como se posicionar no 100, não, levanta você a não precisa cabeça, falar, bota... olha para o tem... centro, estica a perna, não, estica mais, não, um pouquinho menos, o braço, não, não foi muito, não, parece Acabou a aquele aula. pessoal, parece aqueles flanelinhos que fica vai, 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 vai. Então, assim, a gente fica lá dirigindo o aluno, vai, esterça tudo. E a gente perde a conexão e vai perdendo essa fluidez, né? Sim, óbvio. Deixa também eu falar aqui. É claro que vamos imaginar que é um profissional do Pilates, que é da dança, ou que é a gente, né, do movimento, fisioterapeuta, educador físico, que está acostumado a verbalizar o desejo de um movimento a ser realizado. Ele tem competências de guiar um aluno, claro que tem. Ele pode estar num parque guiando 50 pessoas que ele nunca guiou e ele consegue fazer as pessoas minimamente se posicionarem daquela maneira que ele pretende. Então é óbvio que não é. A falha não está no comando verbal, a falha está no aluno que não está pré-programado para já saber o que movimento é aquele. Uma coisa é você dizer assim, vamos puxar o calcanhar para o bumbum com uma das pernas, a outra permanece no solo para a gente fazer o alongamento da porção anterior da coxa. Eu acho que a grande maioria da população já fez esse movimento, então fica fácil você entender e puxar aqui atrás. Outra coisa é você tentar fazer um alongamento super complexo e tentar dizer o que é que ele tem que fazer e ele não compreender aquilo e fica mais... Que ele não tem, como a imagem é movimento, né, a gente tem uma forma. E essa É, forma ela vai ser feita primeiro na cabeça, porque você vai escutar, para depois você sim. executar, né? Eu acho que a Então, exigência é muito grande quando não se tem uma estrutura muito grande para o professor e para o aluno, sabe? fica bem complicado. E a gente sabe, né, que muita gente tem dificuldade. Deixa eu já ver aqui, já falo Pilates e Harmonia. As pessoas têm muita dificuldade por esse comando só verbal, porque estavam acostumadas ali no estúdio de pôr a mão, 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 e elas não treinavam tanto o comando verbal. Né? Então, isso vem ajudar bastante. Ó, o que vocês acham do Muito. acesso ao Pilates, sendo aulas individuais, fica mais caro para o público de classe C e D? Olha, eu penso assim, o Pilates individual é o trabalho mais original, porque fica mais focado na individualidade mesmo, né? Fica focado na necessidade específica. O meu corpo precisa de correções diferentes do corpo da Marjorie, né? São históricos diferentes, bagagens diferentes, enfim. Então, o certo seria isso. Como profissionais, donos ou não de um estúdio, existe uma precificação que varia de acordo com cada um e isso não vem ao caso. Então, por valorização profissional, um trabalho individual, assim como a fisioterapia, atendimento individual, assim como o personal trainer, tem seu valor. Então, óbvio que o acesso pode ficar mais caro. O que eu recomendo muitas vezes é você poder fazer aquilo do trabalho individual, e se você quiser focar no seu espaço, ou ele é focado para o atendimento individual, e você faz um atendimento solidário de uma outra forma, aos sábados na praia, no parque, ou o que seja, Você oferece a sua ou ajuda, né? ou o teu espaço pode fornecer, quem sabe, aulões de MET, num horário específico, que seja mais viável na mensalidade. E aí você vai lidando com as possibilidades financeiras, com aquilo que você acredita e ajudando ao próximo para ter essa acessibilidade. Essa seria a minha ideia, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Sim, o Grudi tá te mandando um beijo. Ele Ai, chegou aqui. Grude, um beijo. Acho que essa questão é assim, depende também onde está o seu estúdio localizado, né? Uhum. Você vai organizar, eu vou atender a classe A e B, vou organizar a classe, vou trabalhar com a classe B, C, não sei, depende da E o sua. teu foco, né? Onde é que tu Sim, queres o seu focar? público, né? Nada impede, né? Eu trabalho num estúdio que eu atendo classes mais altas, são aulas de personal. Não adianta, a pessoa paga Sim, X por hora, ele só quer ele no estúdio, eu e ele, pronto. Mas sim. eu tenho uma turma que eu dou aula e abrange mais pessoas. O método ele vai ser acessível para muita gente, mas claro, quanto mais você chegar perto do ideal,
melhor para os dois lados. Você valoriza o seu trabalho, depende de quanto você também investiu na sua carreira, né? Então, eu acho o quanto você se sente valorizado. Infelizmente, não é sempre todo mundo que vai conseguir pagar a sua aula, não, mas isso Sim. nada impede. Vamos supor, eu tenho um canal no YouTube que ele fica aberto, né? Eu deixo uma aula online, 1 hora lá de aula de Pilates, de match, eu dou aula, tá ali gratuito, eu abro a aula 6 horas da manhã, eu Claro. fecho nas 6 horas da manhã do dia seguinte. Tá numa plataforma que todo mundo tem acesso, é uma forma de eu fazer uma doação e a pessoa acessa. Quem Cada um quiser faz treinar comigo, aquilo, cada um faz aquilo que consegue fazer e sim, vai dando seu que tá ao pouquinho, né? Nesse alcance, né? mundo, há quem entre em cursos presenciais ou online, contigo, comigo, e em paralelo há muita gente que dá para fazer um caderninho inteiro de conhecimento com todo conhecimento compartilhado, seja no Chá com Joe, seja no 939, contigo, nas lives, nos vídeos. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente A gente consegue, né? consegue abraçar todas as classes, né? Acho que sim. E quem é o foco, a gente consegue doar mais. Quem não é, vai recebendo informação e tenta se entrar aí dentro desse bolo. Sim. Falando de bolo, de coisa misturada, vamos pensar a respeito de movimento. O que você acha aceitável no método? Então, dentro de um exercício, eu posso progredir, regredir. O que seria uma modificação aceitável dentro do que você acha que é válido no método, né? E dentro de uma criação, até onde você acha que é válido para a gente não perder a origem? Então, progressão, regressão, modificação e questão de criação. Se eu me perder dentro da resposta, tu me puxa de volta, tá? Eu não vou responder dentro do meu pensamento mais antigo, tá? Porque hoje eu foco em Seu foco é outra. o clássico. Então, dentro do que hoje eu acredito, prego e realmente faz diferença, e fez desde que eu migrei há bastante tempo, mas ainda dentro desse processo de aprendizagem, eu acho que, olha, desconstruir para construir um movimento vai ser sempre válido. Então, se um aluno não consegue fazer um roll-up, você desmembrar o movimento fazendo só a elevação inicial do roll-up, ou você fazer o fechamento, começar sentado e proporcionar o roll-down para ativar esse movimento. Não significa que eu criei 2 exercícios diferentes, eu estou desmembrando e sei exatamente o que eu quero construir, é o meu roll-up, né? Isso para mim é aceitável. É aceitável para mim poder fazer, vamos imaginar. Eu sei que eu tenho a Ballet Stretch Series, que só é executada no barrel. Nesse exato momento, eu já perdi a conta de quantos dias eu estou dentro de casa, num apartamento no centro do Porto, em que o metro quadrado é hipervalorizado, então eu estou num apartamento pequeno. E eu que o não metro tenho... quadrado tem menos do que 1 metro quadrado. Mais ou menos isso. Então eu estou muito no centro do Porto, você não está entendendo. Então, você estar nesse apartamento onde eu preciso de espaço para fazer não só o match, mas eu sinto falta dos equipamentos, eu sinto falta também do estúdio, eu sinto falta, sabe, da rua, de fazer algumas coisas, apesar de já estar podendo ir à rua e fazer. Mas se eu coloco a minha perna em cima da minha mesa ou de um sofá em que eu possa ativar minimamente o meu corpo, eu tô segura. Eu não tô com a grade do barrel aqui atrás, o ladder, né? Mas eu coloco a minha perna em posição, eu apoio, eu faço todas as ativações, Marjorie, todas, e faço o movimento com a quantidade de repetições. Isso para mim é aceitável, porque eu estou construindo a minha impossibilidade no meu mundo possível, sabe? Então, para mim, não significa que eu criei um equipamento, o meu sofá não virou o barrel, né? Eu não vou levá-lo a um estúdio, não vou abrir um estúdio com um sofá, mas ele Furniture by Vanessa. Junto com a sua aula de canudinho. Exatamente. Né? Rapidinho. A Vivi aqui da TC Pilates é uma das nossas convidadas, vai estar aqui. E o Rafael da Tal Terapias, que está brincando sempre. Cheiro. Falou, oi, Marjorie, porque eu fiz a live com a Florence e ela foi a única pessoa que chamou teu nome em francês. Não, assim, nessa encarnação, acho que a única pessoa que não falaria meu nome errado. E ela falou Marjorie, ficou tão bonitinho. Ai, coisa linda, ela é muito fina. Continuamos, o Rafael vai estar aqui na segunda edição do nosso Onde Viram. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom,
Então, E acho que é isso, assim, o que questão é que... de colocar um sofá, porque assim, você adaptou um exercício para sua realidade. Sim, Então, é o famoso, a Florence Day, é o que tem para hoje. Então, assim, se eu é. pensar nessa conexão, você acha isso aceitável Para para se mim, trabalhar com a tranquilo. ferramenta que você tem, ou que no que a gente Sim, tem hoje, que é essa questão da quarentena, que as pessoas não saem de casa e querem fazer muitos movimentos, então usar o Magic Circle como se fosse uma almofada, e essas coisas eu dentro acho, deste contexto, quando eu não bem, tenho acesso e eu quero dar uma energia, eu quero fazer uma prática para o meu corpo. não acho que tem a ver só com a quarentena, não, Majora. Eu acho que abre a cabeça para as pessoas respeitarem um pouquinho, que nem todo mundo vai ter um estúdio em casa. Quem dera. Quem dera esse sonho de Joseph pudesse chegar a todo mundo. Então, se a pessoa não tem um mini estúdio em casa, não pode ter ainda uma onda share, um low mat, que seria a proposta, né? Ter o básico em casa, um reformer, um home reformer, e ter essas estruturas em casa, se ela não tem e ela pode fazer umas ativações, e por que não? Por que essa pessoa que faz no estúdio a aula convencional, está aprendendo, sabe o repertório, ela não está modificando, ela não está criando uma nova coisa. Eu acho que dá para ela ir em casa fazer umas construções. E eu acho tão lindo isso. Eu acho que esse movimento de você proporcionar para que a pessoa consiga não só fazer pilates 2 vezes por semana, ela está tendo estímulo de fazer quase todo dia, se ela quiser. Está abrindo a cabeça dela para ela saber que pode fazer onde ela estiver. Ela nunca vai deixar de ter como recurso a tua estrutura, a tua mão, teu estúdio, teu calor humano, teu guia, sabe? A tua orientação e a tua construção nela. Mas ela poder fazer algumas coisas em casa ou no parque, era no fundo o que Joseph queria. Trabalhar essa autonomia, né, diária. Mas não significa que a gente Achei, está criando novas coisas, sabe? pensando na conexão dos movimentos, fez lembrar quando eu fiz a live do Se Mete Comigo, que o Mariano finalizou, né, essa live. O Márcio está aqui também, abriu a nossa série de lives, só tem gente boa Sim, aqui. só essa coisa E ele linda. falava, né, a questão da prática também mental de uma série, porque quando a gente pensa, o corpo ele vai criando essas conexões. Então, a Claro. partir disso, eu lembro que você colocou, não lembro há quanto tempo, alguém que fez uma tower usando um varal de Sim, chão, é, né? Mas dentro das proporções, assim, o porquê não, né? Você desliza, você tem um apoio, você pensa, é trabalhar o corpo de acordo com os princípios que foram dados, com o objetivo daquele exercício, para você se conectar com você, sim. né? Aquilo ali, na verdade, é um vídeo de brincadeira, né? É uma grande Sim, piada, sim, assim, que sim, mas rolou assim, em questão por conta da de pensar, loucura, né, das pessoas sim, estarem pensar em quarentenadas. conexão, né? Eu lembro Sim, quando eu estava na faculdade, o professor falava que o músculo não sabe contar e o coração não tem olho. Então, se você estiver correndo em volta de uma cadeira, se você estiver correndo no parque, você está fazendo exercício para o seu corpo, porque o coração não tem olho. Então, sim, pensando nessa conexão, eu posso usar uma cadeira normal, imaginando a chair, pensando naquelas conexões, tem coisa que, claro, não vai dar para adaptar. Mas se eu sim. pensar na prática, dentro da contrologia, fica interessante, como você falou, para a gente trabalhar mais dias, né? Porque a maior parte das Sim, pessoas treina 2 vezes por semana, às vezes por tempo, por condição financeira, não consegue treinar 3 ou 5 vezes. sim, É esse retorno, né? É você conversar com o corpo, que foi o que você falou que é o Pilates para você lá no sim. nosso começo, né? Sim, eu acho que é exatamente, é bem por aí, é fazer com que as pessoas ganhem a conexão e sem desmembrar, sem se desligar dessa conexão, sem se desligar dessa lógica, dessa percepção. Aí sim, é isso que eu estou fazendo, né? Aquela brincadeira de tem uma pessoa fazendo um footwork que está sendo com um aspirador de pó, por exemplo, né? E é o informe. Então, assim, é hilário, o vídeo é fantástico. Mas não é bem por aí, mas é dentro desse Não sentido. precisa ser o varal nem o aspirador de Não, pó, né? Mas, eu acho que é você fazer só. Faz o aluno se conectar, sabe? Sem nada sim. perigoso, só se conectar e tentar trabalhar a percepção dentro da realidade que ele tem na frente dele. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente pensar o que seria criação demais, né? Pensando no aspirador ou no varal. O que você acha que é quando a gente vira, quando a gente perde a origem do método dentro dessas criações? Que acho que mais ou menos você já respondeu, mas é só para Eu acho que em poucas deixar. palavras é quando a gente, olha, tá.
Quem conhece a sequência do MET Pilates, Marjorie, sabe, é um livro publicado, né? Então sabe que Joseph Pilates ali é a base de tudo, né? São 34 movimentos em sequência que tem uma lógica de um que prepara o Sim, outro, das que trocas há uma lógica na ordem desses de 34 conexão. movimentos. E eu me lembro que quando eu fazia um Pilates ainda sem essa conexão, existiam muitas outras lógicas para interpretar o que a gente fazia. Então, por exemplo, não se fazia desse jeito como se perdesse a fluidez. Sair do deitado para o sentado, para o lateral, para o depois, sentado de novo, depois balança, depois faz não sei o quê. Isso era como se você perdesse a fluidez, que era um dos princípios. Então tinha que ter fluidez. Então a lógica era os exercícios do MET como se fossem desmembrados. Os exercícios sentados, os exercícios deitados, os exercícios Separa por laterais. decúbito. Isso, então era uma lógica de para ser fluido. Então eu lembro da gente construir movimentos há muito tempo, mas era começar no spine stretch. Não tinham esses nomes, tá? Mas o que para mim visualmente era parecido É com que isso. Era ajuda todo mundo, né? Que a gente já localiza os exercícios. começar no spine stretch e aí depois você faz o sol, aí depois você faz o spine twist, porque você fez os sentados, aí vai no rolling like a ball, porque fica na posição de equilíbrio. Cai, tan, 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 terminou o rolling like a ball, dá para fazer um single e double leg stretch. Terminou o single, double leg stretch, aí você deitou. Deitou, faz um roll up, sobe, volta de novo e tal. Aí vai para uma lateral, faz todos os sides de um lado, depois vai para prono, faz os pronos, depois vai para outra lateral. Isso para aproveitar um princípio de Pilates de fluidez, porque não se conhece a lógica Eu tô rindo por porque trás assim da é pra fluidez. aproveitar onde você tá deitado, né? Então você tá de Então, barriga, aproveita aí, né? Você aproveita aí, perde. faz tudo, faz Jaqui, todos é o os kicks. Jaqui. Faz, Jaqui, então, você tá aí, faz mais esse. Você fez eu lembrar na minha primeira formação, né? Uma escola que eu gostei muito, mas eu lembro que a gente tinha um pré-pilates sim, e o 100 não era dado assim, porque imagina, o 100 já de cara. sobrecarregava a cervical. É, assim, não tinha essa visão, mas assim, o 100 era muito forte para ser passado. E eu lembro que nessa escola a gente fazia isso, fazia um aquecimento de braços, um pé pilates, tal, fazia o single leg. E antes da gente sentar, tinha o shoulder bridge, já que eu estava deitada. E eu fico pensando, de acordo com o que eu tenho hoje, o que eu fiz antes era muito bom, quando eu tive essa minha primeira escola, em 1900 Guaraná com rolha. E Eu sou dessa fazia época do uns. Guaraná Corrida. A gente faz aniversário super pertinho. Nosso mês de aniversário começa segunda-feira, né? Então, Vou cancerianas, quarentenar. eu vou ser eu sou 3,8 já já, né? Eu Então sou a gente tá ali quarentena. pertinho. Eu sou quarentena na quarentena. Não, daqui a 2 anos. Bom, e tinha essa questão da conexão do já que você tá assim, faz assim. Já que você virou, faz esses. E tanto é, quando eu comecei a pensar no raciocínio clássico que tem, né, ali no nosso mês ali É, no barro, sim, mas uma ou exato. canceriana ou geminiana, e se a minha Inha Celinha tiver aqui, minha delicinha, né, uma aluna minha que eu amo, ela também é de junho, mas é gêmeos. A Sandrinha tá falando que aprendeu assim, trocando a visão do clássico, né? Sim, Então, quando eu tinha que fazer essas trocas também, e até minha cabeça virar para falar, não, eu posso trocar de decúbito, né? sim, O cara quis assim, né? Então, a claro. partir dessas criações, você acha que começa a perder origem pela essência do método, pela questão das conexões em si. Eu acho que quando tu pergunta assim, onde é que vira, eu acho que é quando você não sabe que existem as conexões e você não entende que existe uma lógica por trás de tudo. Então a interpretação começa a ficar exatamente assim, por decúbito, aí você começa a trazer seus próprios conhecimentos. Um Você traz, background de ou fisioterapia ou educação física, né? Eu acho mais legal fazer assim, não o que o Joseph pensou que teria que por ser. exemplo, o fisioterapeuta vai trazer muito a base dele dos exercícios terapêuticos, o bailarino, talvez da fluidez e dos alongamentos, e muita atitude postural. Ah, o fisioterapeuta vai acreditar de repente que não, tem muito exercício que é em flexões, flexão, 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 Isso é uma flexão. pergunta muito O grupo, recorrente. Não tem nossa, extensão. tem muita extensão. O problema é que as extensões elas vêm depois. A gente faz primeiras flexões, a gente evolui dentro das rotas, né? Vai fazer as lateralizações, ganha as extensões para fazer as rotações. Essa é uma evolução natural. Só que quando você não conhece a lógica do sistema, você só faz o básico, o basicão, basicão, basicão e não sabe evoluir.
E aí você começa a fazer só isso e fica só flexão, mas você não sabe fazer as adaptações, você não sabe desconstruir para reconstruir, para evoluir. Aí é quando começa. Se você não sabe a conexão e não sabe a base, Você não vai sabe o método. fazer, não sabe, vai fazer uma coisa repetitiva e vai ficar sempre aquela coisa que você não tem para onde ir, você não sabe as respostas, entende? Que não sabe Então, onde vai chegar, vai ter que ficar criando. E o que você falou, né, a questão das flexões, as extensões, o que a gente vê. As pessoas, né, o clássico muito tempo foi fechado e agora a gente tem bastante acesso, mais acessível por sim, todo, por questão de informação e por questão de valor, né, que é mais fácil você acessar. E muitas pessoas, elas têm acesso só ao repertório básico e acham que fecha lá. Daí você deve receber muito mais perguntas do que eu, mas não tem extensão, né? Porque é, as pessoas não conhecem o repertório e vão entender que essas flexões, porque se eu não tenho um bom round, eu não vou ter um bom flat, eu não vou ter uma boa extensão de coluna. Então, primeiro eu preciso construir essa conexão do centro para saber que a pessoa, na hora de fazer uma extensão, ela não vai ficar que nem eu antigamente, que as lá costelas na lordose. saltavam. Nossa, eu parecia um L ao contrário, Ai, meu né? Deus. Porque assim, estende que é Sim, uma maravilha, mas machuca porque você não sabe o que está fazendo com o seu corpo, porque você não entendeu essa conexão. Eu precisava de muito mais flexão. Quando a gente sim, constrói esse round, para depois ir desconstruindo, né? A gente começa aqui, vai abrindo, 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 até poder ter uma extensão. E às sim. vezes as pessoas, pela falta do conhecimento em si, É. E não é isso que eu sabem, falei, falam que não tem. É, por essa falta da. E olha, tem muito conhecimento no movimento, mas não foi apresentado ao trabalho pro método, original. né? Isso. Quer colocar o seu tempero dentro. Já foi apresentado com muitas alterações e muitas influências. E é muito válido em termos de grandes conhecimentos, é muito válido quando você aprende com muitas pessoas experientes, isso é muito bom. Mas não te fazer compreender algo que está lá na base também pode te deixar um pouco solta dentro dos conceitos, sabe? A gente faz uma salada maior que tem suas validades, que tem seus respeitos, mas eu acho que pode simplesmente não ter, sabe, foge do fundamento só, foge da essência. Então, quando não se sabe disso, aí sim, a gente traz a nossa própria crença, aquilo que eu falei, a gente traz a nossa própria subjetividade, nossos próprios pensamentos. E aí foge de um método, que você segue aquela coisa que foi pré-estabelecida, né? Então, se não existisse nenhum arquivo de Joseph, se não existisse nada, se esse cara nunca tivesse sido o blogueiro que ele foi, eu respeitava o disse-me-disse, entende? Eu ficava calada. Eu já escutei muito profissional que eu admiro de verdade. São pessoas que eu sou muito. Eu acho que eu sou uma pessoa fácil de lidar com as diferenças, sabe? É natural meu lidar fácil. Não, é verdade isso em mim. Não Sim. é, não é uma diplomacia. Você aconselha, você toma um chá com as pessoas, Eu né? acho que Então, sim, eu acho que ninguém briga tomando chá, né? Então eu acho que é muito. Eu sou tranquila com isso, é de mim. Mas o que. Eu queria até dizer uma coisa que eu não queria me perder nisso, mas ser aberta para isso não significa que eu também não tenha minhas opiniões. Então, eu já escutei muito de pessoas, essa linha. Eu já escutei muito de pessoas que eu admiro e que têm muitos anos no método e que disse assim para mim: mas se o senhor Joseph estivesse vivo, ele continuaria criando muito. E a minha resposta interna, quando eu não posso verbalizar, mas quando eu posso verbalizar, eu verbalizo, ele é: morreu e não criou mais nada. já que ele não criou mais nada, eu prefiro me garantir com o que está historicamente guardado pelas criações dele, porque eu não tenho a capacidade intelectual desse gênio. Eu não me sinto. Eu acho que quando a gente tem um Mozart da vida, um, 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 um Van Gogh, e a gente tem um Joseph, não estou aqui comparando quem tem mais nível, Sim, menos nível, são mas na artes, né? música, no movimento, sabe, pegar um Eugene Sandon, que foi do pai do fisiculturismo, da musculação, então, são gênios que existem em cada um da sua área, e Joseph Pilates para mim foi um gênio. Então eu não me sinto na competência de dar continuidade às criações dele. Eu não me sinto capaz.
Então, se funcionou com ele, dá certo com ele. Quando eu vejo profissionais do método clássico, a atitude corporal, a postura, o posicionamento, o físico, é muito fácil de enxergar que tem um resultado. E eu não estou falando sobre nada assim, só visual, não. É em termos de atitudes, sabe? Quando a gente vê ah, uma coisa muito mesclada, às vezes, a gente não vê tanto isso. Parece que o profissional não tem motivação de também fazer a prática em si. Eu não sei se tu se dá conta disso, né? Às vezes, eu já compactuei com muitos colegas fisioterapeutas e o fisioterapeuta, às vezes, tem muito colegas meus que compartilharam comigo Sim, isso, eu inclusive, de ter muito essa coisa assim, o fisioterapeuta cuida do outro, é terapêutico, ele não, às vezes ele não tem aquela paixão pelo movimento, como às vezes o educador físico, o atleta, o dançarino tem. Então, às vezes, isso é generalizado, né? Então, as pessoas que vinham falar comigo diziam, Vanessa, eu me sinto sem muita vontade, eu não pratico, eu dou a aula de pilates, mas eu não pratico. E às vezes uma pessoa dessa entra no clássico e ela vira a principal praticante do método, ganha um entusiasmo absurdo e vira um reflexo para o outro. E isso que eu acho muito mágico quando você se conecta com o método dessa forma. Não que num sistema contemporâneo, eu tô falando naquele que não tem sistemática nenhuma, naquele, sim, sabe? Enfim, eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer, né? sim, sim, sim. Essa conexão faz muito sentido. Total, tô vendo aqui porque temos várias cancerianas aqui, a Aline, a Angel, né? E a gente tá falando essa questão toda, né? E você estava sendo super polida. Aqui eu tenho um acidente em Gêmeos, então eu já vou mais com os dois pés no peito. E eu tinha visto, né, as lives aqui do Rafael, do Tal Terapia Integrativas, Integradas, agora fugiu. Então, essa questão, né, que acho que foi em alguma live que eu vi, e a gente escuta, mas, oi, Andy, eu sei que é você, minha linda. O Joseph, se ele estivesse vivo até hoje, ele teria feito outras criações. Bom, mas como o método o brinquedo é dele, né, Eu prefiro só ele reproduzir. morreu, né, infelizmente não está aqui com a gente. Então, a única pessoa que pode mexer no brinquedo, na minha opinião também, é ele. Se ele não deixou nada, se a gente não. O Sandro Dalves Pilates, que a gente vai ter uma super live no dia do aniversário dele, que é do Gêmeos, então eu Gêmeos tô aqui no meio. Rules. É. As Então, regras dos gêmeos. sim. Então, assim, se ele não mudou, eu também concordo que a gente não vai. Mas se, né? Lembro sempre de uma amiga minha, se minha avó tivesse roda, ela seria uma carroça, né? Então, aquela do se, não dá muito certo. E na live que a gente fez com a Florence, ela falou uma coisa muito legal. A questão do clássico, as pessoas veem essa importância do treino. E não é, tem que treinar, estão mandando, não, você que quer. Você vê Você essa quer, você vê importância. a Você diferença? e às vezes, né, eu sou educadora física, não sou físio, mas às vezes eu tenho muitos amigos fisioterapeutas e tem às vezes essas pessoas que falam, é mais aquela coisa do cuidado com o outro, mas não cuida do próprio ser, né? E acho que a questão assim do clássico, eu era uma pessoa que eu não praticava pilates todo dia, né? Eu fui buscar o meu mat lá na fábrica do Nanu, ele abriu as portas para mim, fui buscar, tenho o meu mat em casa. É o que cabe, o que dá para fazer, e eu treino, né? Pelo menos 5 vezes por semana, nem que seja 20 minutos, a gente não pode ter desculpas para isso. O corpo fala, ops, escovou o dente, penteou o cabelo, não, penteou o cabelo às vezes falta, mas assim, vai pro match, vai fazer uma série, vai fazer alguma coisa, porque a gente se conecta com a gente desse jeito. Sim, Nossa live tá voando. sim. Temos só 9 minutos, é isso? Oh, meu É. Deus, sim. A gente vai começar a caminhar Pro fim, pro fim. igual um Não, método. Tem é igual o início, método, meio, né? fim, o repertório, uma sequência mais ou O menos de push-up eu ainda não conversa. estou fazendo, né? Mas vamos lá. A questão dos equipamentos, de fazer o clássico no contemporâneo e o contemporâneo no aparelho clássico. Você acha que dá, não dá? É o que tem para Vou ser hoje? bem direta. Eu sei que a defesa é o equipamento clássico, claro, tem as medidas corretas, e o exercício ele faz mais sentido. Se, se o que se tem é aquilo que, principalmente no Brasil e no mundo, foi o que foi propagado, não se cobra. Conhecer o clássico, mas ainda não pode trocar equipamento, utiliza o que tu tem. Tenta adaptar o máximo possível. Tira as handles da tua combo share, faz com cautela os exercícios, virando um de share, virando high share, encosta na parede para virar high share.
até poder comprar uma boa high share, entende? Não tem a baby share, tá tudo bem, não tem ainda o pé do pool. Existem umas Usa a lateral do adaptações, Cadillac, né? Que a existem gente umas consegue dar um adaptações, jeitinho. exato. Então, eu sempre usei por muito tempo até começar a adquirir os equipamentos clássicos. Então, que bom que a gente hoje tem esse acesso. Mas que fazer, que falar de uma pessoa que está conhecendo esse universo agora e vai trocar 50 mil reais dentro de um estúdio agora. Então eu permito, desde que a pessoa, quando ela conhece o método, ela é a primeira a querer trocar os equipamentos. E os pais, e o marido, e a mulher ficam, mas meu Deus, de novo, outro investimento no Pilates. Não dá para fazer só um curso e comprar só um estúdio. E é contínuo, né? É para sempre. É uma coisa gostosa de se ver, uma evolução. E fazer o contemporâneo dentro do clássico, eu nunca vi ninguém fazendo. Quem tem um equipamento clássico, eu desconheço alguém utilizando, a não ser que seja. Eu não acho que vira contemporâneo, eu acho que vira curiosidade. É querer usar um neck stretcher porque viu no vídeo, mas não entende a conexão do neck stretcher e parece que é um treinamento funcional. E Aí vai sim, pensar que é exercício só para o pescoço, né? Que eu já vi o neck stretcher aí como pega, reabilitação de pega, pescoço. pega o push-up Não façam device, isso, né? pega o push-up device, você vai fazer, sei lá, achando que é um trabalho nas argolas, enfim, não entende a conexão. Aí eu não considero que é muito contemporâneo, eu considero que é curiosidade e pressa. Um dia ele vai conseguir entender que não é bem por aí. Ou ele ou ela, né? Tô falando Sim, generalizado. a pessoa, né? É, Então, deixa eu exato. só ver aqui. A Carlinha Carvalheiro falou: a Ivanessa é Ah, sempre generosa. Foi a primeira que me ajudou, mesmo não me conhecendo. que Através bom, dela conheci Carlinha. sua página. Obrigada. Ah, que bom, Carlinha. E Obrigada. 939 dela me resgatou. Para quem não Hum, assistiu essa série linda do sim. 939 da Van, assista lá na página, tem os videozinhos, é uma consciência, é uma construção, e quem não sabe o que é 939, entra lá e procura o que, que é, para entender que esse nome faz sentido. E minutos finais, eu sempre pergunto para os convidados, quando dá tempo, eu vou falar uma frase, você pode concordar ou discordar, e dar seu parecer. O método Pilates evoluiu para se adequar. Não, eu acho que a humanidade está evoluindo para se adequar a Joseph Pilates. Eu espero. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente está evoluindo para entender a cabeça deste grande gênio que criou um método fantástico e por isso que está tanta confusão com clássico contemporâneo, não sei o quê, porque finalmente as pessoas estão entendendo o que Joseph queria. E a grande confusão é essa. Porque a gente tem que se libertar dos nossos conceitos e antigos conceitos. E não é fácil se libertar de crenças. A gente só tem que se libertar de crenças sem, sem atirar no outro, sem julgar. Simplesmente se libertar e abrir a cabeça, né? E enxergar o método de Joseph, que está pronto faz muito tempo. A gente que não estava pronto para ele. Acho que é por aí. Eu me emociono Sempre falando uma... isso. eu também estou nas cancerianas aqui. Ai, Ai, ai. Marjorie, doida. Eu tô Vamos bebendo lá. água. Hoje é sexta-feira, Marjorie. Que bom que hoje é sexta-feira, né? A gente vai poder ficar em casa no final de semana. Sei não, ver o que é que eu faço contigo. Eu, hein? Tô aqui, rapaz, Bom, trabalhando, fazendo minha vida e tu me emociona. Não tenho tempo pra isso, não. Eu obrigada. Só tenho tenho que sim. agradecer. O pessoal aqui tá falando, tá agradecendo. Tem aqui a Ariana, ela perguntou uma formação clássica em São Paulo. Faz o seguinte, manda uma mensagem no direct, tanto para Van quanto para mim. Eu sempre falo a mesma coisa, mas eu vou falar algumas escolas quando você mandar uma mensagem, que é: acha a escola, gente, eu vou falar que eu conheço, E gera conhece o identificação, né? professor, vê se aquilo toca seu coração, porque tem professores que eu adoro, que eu admiro, mas aquela pessoa, Sim, ela não tem se conecta comigo, às vezes a linguagem sim, não dá certo. Tem às vezes outras pessoas que falam, putz, né? Eu falo, hoje eu faço muita aula online com o Fernando Albernaz lá do Rio de Janeiro, sim. que eu tenho uma conexão ótima, ele entende o meu corpo, né? Então, acha a sua identidade, manda mensagem pra gente no direct que a Van tem escola de formação, né? E o Clério tá aqui, meu super querido Clério. Então, Cheiro, minha linda. e a gente tem alguns minutinhos finais. Eu queria só te agradecer, agradecer, agradecer muito de coração, né, por toda a contribuição que você faz no Pilates com a gente aqui.
né? igualmente. E eu lembro do dia que você entrou lá na Uno Pilates, eu olhei e falei, eu não acredito, além de estar em Portugal, eu vou conhecer a Vanessa, Coisa né? linda. Então, eu lembro daquele abraço, eu falei, eu vou poder falar em português um pouquinho com alguém, que minha cabeça estava bugando naquele inglês, né? E Sim. agora, sinta-se à vontade, Ah, os Marjorie. seus minutinhos. Obrigada, é sempre um prazer. Amei estar aqui. Continua com teus projetos, inspirar e transformar. É essa a missão. É a tua missão, a minha Sim, missão. O que a gente puder fazer para contribuir é isso. E o que as pessoas puderem contar com a gente, que contem, tá certo? estamos É aqui. muito lindo esse trabalho. Obrigada, viu, por mais uma vez confiar no meu trabalho, por me convidar e um Sim, beijo para todos aqui, todos que participaram. até. Eu vou encerrar para não cortar. Até. Um cheiro. Obrigada.